Nossa próxima pauta aqui, meu amigo, é a indicação do Jorge Messias para ser ministro do Supremo Tribunal Federal. O ministro Luiz Roberto Barroso comunicou na última quinta-feira, como vocês acompanharam, né, que estaria ali antecipando a sua aposentadoria do Supremo Tribunal Federal em 8 anos. Ele poderia se aposentar ali com 75 anos, mas decidiu se aposentar com 67. E aí os motivos são diversos. A gente já citou aqui, inclusive, em outras oportunidades, tanto aqui na Folha em Foco, como também lá no canal Historiador, que o ministro Barroso já tinha prometido para sua finada esposa, né, a Tereza, que ele assumiria a presidência do Supremo Tribunal Federal em 2023. Ela estava com problema de saúde já, estava tratando um câncer, e que assim que ele deixasse a presidência do Supremo Tribunal Federal, ele iria antecipar a aposentadoria para poder aproveitar o resto de vida que ele tinha ao lado dela. Infelizmente ela morreu em 2023, no início, não deu tempo. O ministro Barroso assumiu a presidência do Supremo Tribunal Federal e cumpriu o prometido, né? Deixou a presidência e cerca de uma semana depois que deixou a presidência, comunicou que vai antecipar sua aposentadoria para essa semana. Ele disse, inclusive, na semana passada, que aquela participação dele no pleno do Supremo Tribunal Federal era a última participação dele presencialmente no pleno, mas que ele ainda teria algumas atuações essa semana para que ele entregasse algumas peças que estavam sobre a sua tutela, né, que ele teria ali pedido vistas. E aí, 3 nomes passaram a ganhar bastante força nas últimas semanas. Na verdade, foram vários nomes apontados ali como sendo nomes que podem ocupar o cargo aqui no Supremo Tribunal Federal, né, ou que pelo menos podem ocupar essa vaga. Eu vou trazer para vocês aqui 5 nomes, né, que foram apontados ali: o ministro Jorge Messias, que é advogado-geral da União, a Maria Elizabeth Rocha, que é presidente do STM, o Rodrigo Pacheco, que é senador pelo PSD de Minas Gerais, o Rogério Fravetto, que é desembargador do TRF4, e o ministro Bruno Dantas, do TCU. Só que dentro dessa lista que a gente está vendo aí sendo mostrada na tela para vocês, os nomes que ganharam, o nome que ganhou mais força, né, e que é um nome que inclusive até eu defendi já em algumas oportunidades e volto a defender, é o nome do ministro Jorge Messias. Só que tem uma situação interessante envolvendo o Jorge Messias. Por quê? Porque até mesmo lideranças do bolsonarismo estão defendendo a indicação do Jorge Messias, né? Nesse momento tem vários evangélicos que, mesmo não estando mais no bolsonarismo, defendem o nome dele. Quem, Carlito, é essa liderança? O Otônio de Paula, meu amigo e minha amiga. Liderança, tá aqui, ó. Liderança da bancada evangélica declara apoio a Jorge Messias no STF. Irmão em Cristo. Otônio de Paula considera Jorge Messias cotado para ser indicado por Lula ao Supremo Tribunal Federal um conservador. E aqui tem um trecho do que ele falou aqui, ó, que eu separei para vocês, ó. Eu conheço bem o Jorge Messias, ele é crente, ele é evangélico da Igreja Batista e é crente mesmo, já há muitos anos. No que dependesse de mim, se eu pudesse contribuir, mas acho que eu não posso, eu contribuiria para que o governo, e eu sou oposição, por isso que eu acho que eu não posso contribuir, mas acho que faria votos de que o presidente da República pudesse indicar o Jorge Messias. E aqui é importante a gente trazer esse ponto, por quê? Por muito tempo a gente tem visto aí várias pessoas do campo da própria esquerda dizendo que o presidente Lula deveria indicar alguém tecnicamente, que o presidente Lula deveria indicar alguém assim, assim, assado. E eu acho que mais do que indicar alguém tecnicamente, que é o ponto que eu quero trazer para vocês aqui, o presidente Lula deveria indicar alguém que seja capacitado tecnicamente, mas que seja alguém da confiança do presidente Lula. Por que que eu acho que ele é alguém que deveria fazer parte dessa lista aí e ser indicado? Porque eu acho até uma falha da esquerda esse purismo de dizer, não, nós não podemos aí atuar indicando pessoas que tenham laços com o campo da esquerda e que seja apontado como alguém ideológico. Nós temos de indicar alguém que não tenha lado ideológico, ou que pelo menos se venda como alguém que não tenha lado ideológico, e que isso e que aquilo, e aí saiu falando um monte de coisa, né? As pessoas do campo da esquerda têm falado aí um monte de coisa. E para mim, meu amigo e minha amiga, um ponto que a gente tem que trazer em discussão é o seguinte: Bolsonaro indicou o André Mendonça, seu AGU, que era terrivelmente evangélico, e fazia questão de dizer que ele era um pedaço do Bolsonaro dentro do Supremo Tribunal Federal. Quando ele indicou o Cássio Nunes Marques, a mesma coisa.
Por que quando a esquerda vai fazer uma indicação de um ministro do Supremo Tribunal Federal, tem de fazer 200 cálculos, tem de ver o que faltou aqui, tem de ver o que faltou ali, tem de levar em consideração esse, aquele, o de lá, porque se não for feita essa consideração aqui não vai dar certo assim assado, porque se não for feita aquela consideração lá não vai dar certo aquele ponto assim assado. Eu acho que a gente tem de indicar sim pessoas que são do campo da esquerda, do campo progressista, mas claro, que sigam a lei, como é o caso do ministro Flávio Dino. O desespero, inclusive, de parte da mídia, que a mídia já começou até a gritar isso, é que tudo leva a crer que o presidente Lula vai ser reeleito no ano que vem, né? Na eleição, inclusive todos os cenários mostram isso, inclusive alguns cenários mostram o presidente Lula vencendo a eleição no primeiro turno para alguns candidatos. E aí, se o Lula for reeleito como a gente imagina, o que é que vai acontecer? O presidente Lula vai indicar mais 3 ministros do Supremo Tribunal Federal no Lula 4. Vai indicar um substituto para a ministra Carmen Lúcia, vai indicar um substituto para o ministro Fux e vai indicar um substituto para o ministro Gilmar Mendes, que se aposentará, se não me falha a memória, em 15 de dezembro de 2030. Eu até acho, inclusive, que deve acontecer algum acordo entre o presidente Lula e o ministro Gilmar Mendes, creio eu, para que se o ministro se antecipe um pouquinho a aposentadoria em alguns meses, para que o presidente Lula possa, isso levando em consideração o Lula 4, tá? Indicar o sucessor para que não fique em cima da hora ali já em dezembro de 2030, por exemplo. E se o Lula conseguir fazer essas indicações, entre o Lula 3 e o Lula 4, o Lula vai ter feito 6 indicações ao Supremo Tribunal Federal. O que isto quer dizer, Carlito? Que os indicados pelo presidente Lula serão maioria, tá? Maioria, tá? Maioria. E isso é importante porque se você fizer as indicações como eu estou falando, indicações evidentemente técnicas, mas também partindo do nosso bloco ideológico, discussões importantes que a própria lei está do nosso lado, tá? Está do nosso lado, discussões importantes, e que a lei está do nosso lado, quando chegar no STF às vezes se busca uma retórica para agradar alas da sociedade ligadas ao mercado e aos conservadores, que não é obrigação serem agradadas. O ministro do Supremo Tribunal Federal está lá para cumprir a lei, inclusive naquilo que o próprio mercado discorde. E aqui, aproveitando que a Ariadne falou sobre a questão de mulheres, né, para serem indicadas, aqui entra um ponto importante, Ari, que eu acredito que o presidente Lula não deve indicar agora uma mulher, eu acredito que não deve fazer a indicação da mulher, mas acredito numa possibilidade bem grande de as 3 últimas indicações do presidente Lula serem 3 mulheres. Primeiro, uma vai substituir a ministra Carmen Lúcia. Acredito também que a sucessora do ministro Fux também seja uma mulher, tá? E acredito que o substituto do Gilmar Mendes também pode ser uma mulher. Eu acredito que até lá, eu acho que as próximas 3 indicações, fora essa agora, né? Eu acho que as próximas 3 indicações, tá? Tendem a ser 3 indicações de mulheres. É o que eu acredito. Eu acredito que o presidente Lula deve indicar, na indicação lá para Carmen Lúcia, na indicação para o Fux, na indicação para o Gilmar Mendes, 3 mulheres. Eu não vou dizer 100% de certeza, mas um passarinho contou no meu ouvido aqui essa possibilidade, que é uma possibilidade real. Tá? Que é uma possibilidade real. Certo? Agora, sabe o que eu acho engraçado? Enquanto tem gente que está aqui no chat discutindo de forma correta, né, a questão de indicar mulheres, de indicar pessoas negras, né, de ter mais representatividade, eu tenho visto alguns veículos do campo da esquerda vendendo a ideia aqui de que o Lula precisa indicar uma pessoa negra, precisa indicar uma mulher, porque se não fizer isso, vai mostrar que o governo não se importa com representatividade, e trazendo algumas hipóteses importantes. Eu não vou citar o nome do canal, por exemplo, do campo da esquerda, que está fazendo isso, que foi a mesma coisa na época da indicação do ministro Flávio Dino. Mas esse mesmo canal tem ampliado a sua equipe com frequência, é um veículo privado, né, já que pertence a um dono ou a alguns donos, já que tem alguns sócios. E esse veículo continua contratando pessoas brancas e da elite da comunicação. Então, se a sua preocupação, meu jovem, dono de veículo, progressista, é com a representatividade, por que você não começa a tirar os cabos mens e os câmeras mens que você tem aí de trás das câmeras e botar na frente das câmeras? Porque quando tem eventos, por exemplo, que envolvem esse veículo, você vê que existem vários negros na equipe realmente, mas a maioria está na parte técnica, não está na frente das telas.
Na frente das telas, inclusive, tem uma pessoa apenas. Então, assim, o que vocês estão trazendo aqui é uma discussão genuína. O que alguns veículos da esquerda têm trazido por aí é mera balela tokenista, ou seja, traz a informação de que supostamente estaria preocupado, mas não está preocupado coisíssima nenhuma. Exatamente, Ari. É só gente branca, loira e ruiva. Nada contra, né? Que o meu problema não está em quem esses veículos contratam, mas se esses veículos, em específico esse, vive vociferando que o governo Lula precisa ter mais representatividade, que o Lula precisa indicar uma mulher, que o Lula precisa indicar um negro, que o Lula precisa indicar uma mulher negra. Por que esse veículo? Porque, detalhe, esse veículo não precisa fazer contratação política, é um veículo privado. Eles escolhem quem eles vão contratar. E desde a indicação do ministro Flávio Dino, lá em novembro de 23, quando eles na época já tinham vociferado essa mesma história, esse mesmo papo, eles continuam contratando gente branca, a maioria homens, e não são negros. Entendeu? E não são negros. Então, se vocês realmente, não vocês que estão aqui, né? Vocês desses veículos, se realmente se preocupam com isso, vamos começar a contratar. Vamos começar a contratar. Vamos começar a contratar. Tá? Não é, Ana Paula? Minha esposa, inclusive, que também é Ana Paula, ficou pé da vida na época do caso do ministro Flávio Dino, porque ela falou, esse cara vive falando em representatividade, mas o veículo dele só tem gente branca, uma pessoa negra. E ele continua contratando outras pessoas e continua contratando gente branca. Então, peraí. Ou você acredita na miscigenação e na necessidade de ter uma equipe multicolorida, né? Ou você está só promovendo o tokenismo. Tá? Ou você está só promovendo o tokenismo. E aí, ainda falando do Jorge Messias, né? Voltando aqui para o nosso ponto, o Jorge Messias, ele tá disparado nesse momento, né? Ele já é visto ali como o escolhido, tanto que quando se pergunta ali a pessoas do Partido dos Trabalhadores sobre quem deve ser indicado, já é dito que o indicado vai ser ele, tanto que tá aqui, ó. Toda vez que alguém pergunta, né, sobre ele, diz que Lula já escolheu e que será ele. Só que tinha tido há um tempo atrás um problema envolvendo o Jorge Messias, por quê? Porque na época que teve a indicação ali da vaga que era do ministro Flávio Dino, o Jorge Messias também chegou a ser citado e ele trabalhou ali para que se tivesse, evidentemente, o nome dele, né, na lista dos indicados. E aí ele começou a trabalhar pelo quê? Ele começou a trabalhar para tentar conseguir votos, para conseguir garantir o seu nome ali como indicado à vaga do Supremo Tribunal Federal. Isso gerou incômodo, segundo informações dos bastidores ali, com o presidente Lula, porque o presidente Lula teria, em tese, já confirmado a pessoas próximas que o indicado seria Dino, e que mesmo assim o AGU teria buscado votos ali para mostrar que, mesmo o presidente Lula indicando o Dino, se indicasse ele queria mostrar que ele teria votos, né, que ele teria força, que ele conseguiria espaço. E isso teria incomodado o presidente Lula, mas o presidente Lula já teria conseguido, o Jorge Messias já teria conseguido mudar, entre aspas, essa percepção do presidente Lula. Como o Jorge Messias mudou a percepção de Lula e se tornou o franco favorito para a vaga do STF? Ele conseguiu, mostrando primeiro a sua fidelidade ao presidente Lula e segundo, deixando claro que lá em 2023 era uma vaga que estava à disposição e que ele queria, como qualquer outro indivíduo que é do universo do direito, ocupar o cargo. Imagina aí, meu amigo, você que atua em qualquer profissão, você ocupar o cargo de ministro do Tribunal Federal, se você é do direito, é você chegar tipo no suprassumo, né, no topo ali da sua atividade como magistrado, né, ou como operador do direito, no caso do Jorge Messias. Tá? Pois é, Ariadne, né? Então, assim, a gente precisa entender que era o direito dele ter tentado a vaga. Eu não posso ficar contra ele, né? Acho que era um direito dele ter tentado a vaga, tá? E aí, ele conseguiu reverter isso, tá? Ele se consolidou como escolhido. Claro, ainda tem forças atuando para tentar barrar ele, como, por exemplo, o próprio Davi Alcolumbre. Por quê? O Davi Alcolumbre, o ministro Luiz Roberto Barroso, o ministro Alexandre de Moraes e o ministro Gilmar Mendes supostamente preferem
o Davi Alcolumbre. Primeiro, é um ministro que seria um ministro mais político, que tem uma boa relação no STF já, que tem uma boa relação com o Senado, porque viria do Senado. E para o Davi Alcolumbre seria, ó, a cereja no bolo para ele fazer o que ele quiser. Por quê? Porque bastava ele manter a relação que ele já tem cordial com o Rodrigo Pacheco para aprovar o que ele precisasse com a ajuda do Pacheco no STF. Mas o presidente Lula tem outros planos para o Rodrigo Pacheco, que é ser candidato ao cargo de governador pelo estado de Minas Gerais. E claro que essa indicação, evidentemente, do Jorge Messias não passaria impune, né? A gente sabe aí que, apesar de ter apoio ali do Toninho de Paula, apesar de já ser escolhido o presidente Lula, muita gente chegou até a citar o desembargador, né? O desembargador do TRF4, o Rogério Fravetto, como sendo uma possibilidade real, mas é muito pouco provável que o Fravetto seja aí o indicado, né? Realmente indicado pelo que o próprio entorno do presidente Lula fala, será o Jorge Messias. E aí, os aliados do bolsonarismo, claro que não querem que o Jorge Messias seja o escolhido. Por quê, Carlito? Porque eles enxergam o Jorge Messias, ó, como sendo alguém de Dilma e alguém de Lula. Eles enxergam o Jorge Messias como sendo essa pessoa. Uma pessoa ligada ao Lula, ligada a Dilma e ligada ao Partido dos Trabalhadores. Segundo eles, seria alguém muito ideológico. E aí é que eu acho ótimo. Porque se o Jorge Messias está sendo visto como alguém ideológico, isso é maravilhoso para o campo da esquerda. Tem de ser alguém ideológico mesmo. Tem de ser alguém que se identifica com o campo da esquerda mesmo. Tem de ser alguém que, mesmo atuando dentro da lei, evidentemente, deixe claro que tem lado. O ministro Flávio Dino é comunista, graças a Deus, como ele falou. Por conta disso, ele está passando por cima da lei dentro do Supremo Tribunal Federal em absoluto. O ministro Flávio Dino, inclusive, tem feito um trabalho fantástico à frente do Supremo Tribunal Federal. Nós perdemos um grande agente político, mas ganhamos um grande magistrado no Supremo Tribunal Federal. Né? É o que eu brinco com alguns amigos, né? Ficou ruim, mas ficou bom, né? Ficou ruim porque a gente perdeu um grande nome político, inclusive para a sucessão do presidente Lula, mas ganhamos ali um representante dos entendimentos da classe do campo da esquerda dentro do STF. Tá certo? E aí a direita bolsonarista está tentando cavar, impedir que o Jorge Messias passe, mas eu não acredito que eles consigam barrar. Por que eu não acredito que eles consigam barrar? Por causa disso aqui, ó. Vamos lá, ó. Essa aqui, ó, é a bancada. Se a gente contar só de senadores de esquerda, a esquerda vai ter no Congresso Nacional, meu amigo e minha amiga, apenas 16 votos. Só que tem vários senadores do MDB que votam para aprovar o Jorge Messias. Tem vários senadores aqui do próprio PL, né? Alguns que votam pela aprovação de Jorge Messias. Tem alguns senadores do Podemos que votam pela aprovação do Jorge Messias. E tem vários senadores do PP, do PSDB, do próprio PSD que votariam e votam, assim como do Republicanos, pela aprovação do AGU Jorge Messias para o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. Tá? Tanto que, apesar do bolsonarismo estar atuando aí para impedir que o Jorge Messias seja aprovado, vamos lembrar que a indicação do ministro Flávio Dino. O ministro Flávio Dino passou com 47 votos. Para ser aprovado como ministro, precisa-se de 41 votos. E detalhe, o ministro Flávio Dino conseguiu a sua aprovação em dezembro de 2023, tá? Com 47 votos. O bolsonarismo, inclusive, ali ainda estava tentando de todas as maneiras atrapalhar o governo do presidente Lula. Mesmo assim, os acordos costurados, inclusive com a ajuda do próprio Davi Alcolumbre, que na época estava à frente da CCJ, né? Conseguiu aprovar o ministro Flávio Dino, que foi aprovado. Então, se o ministro Dino, que vociferou várias vezes que ele era comunista, graças a Deus, conseguiu a aprovação para ser ministro do Supremo Tribunal Federal, como é que eu vou duvidar que a gente não consiga aprovar o Jorge Messias? Eu acredito que vai aprovar. Claro, os bolsonaristas vão tentar fazer tumulto, vão tentar atrapalhar, vão, tá? Mas não é do prerrogativas não, Michele. Mas eu acredito que o resultado vai ser, sim, a sua aprovação.